Fala galera, estamos de volta aqui para o nosso segundo vídeo sobre estatística e nesse vídeo a gente vai finalmente começar a fazer algumas contas aí, tá galera? O que a gente vai fazer agora é começar um pouquinho da organização dos nossos dados e o registro dos nossos dados aí em tabelas, tá bom gente? O que a gente vai fazer é montar as tabelas de frequência da nossa pesquisa de cada uma das nossas variáveis, tá gente? E isso é a primeira coisa importante a gente falar. Quando a gente vai montar uma tabela de frequência dessas, a gente monta uma para cada um dos tópicos, tá bom, gente? Então a gente vai fazer uma tabela de frequência da idade, uma tabela de frequência do peso e assim em diante. Beleza, galera? E essa tabela de frequência, essa distribuição de frequência aí, pessoal, ela funciona de duas formas diferentes. A gente tem a frequência absoluta, que é de fato a contagem de quanto que cada uma das opções apareceu dentro daquela variável. Fica mais fácil mostrando, galera. Por exemplo, olha só. Temos aqui a nossa tabela. Cadê? Não está aqui. Opa. Chegamos à nossa tabela. Vamos supor que a gente está montando a tabela de frequência das idades, galera. A gente observa aqui quais foram as idades que apareceram. Apareceram as idades 16, 17, 18 e 19. A gente vai, de fato, contar quantas vezes cada uma delas apareceu. A idade 16 apareceu uma vez. A idade 17 apareceu uma, duas, três, quatro, cinco. A idade 18 apareceu duas vezes. E a idade 19 apareceu duas vezes também. Essa contagem um por um absoluta é o que a gente chama de frequência absoluta, tá bom, galera? Então vamos voltar lá. Frequência absoluta é a contagem de cada uma das opções dentro da variável. Beleza, galera? Isso é a frequência absoluta. E a frequência relativa, galera, ela tem a ver com o percentual dentro da amostra. Então a ideia é assim, ó, vamos lá. O 16 apareceu uma vez dentro de uma amostra que tinha 10 pessoas. Qual é a porcentagem? 1 para 10. Calculando a porcentagem, a gente tem a frequência relativa, tá, pessoal? Então, frequência absoluta é a contagem de fato, frequência relativa é a porcentagem, o percentual. Beleza, galera? Sabendo o que é a frequência relativa e a frequência absoluta, vamos agora montar de fato essas tabelas e ver algumas propriedades que acontecem e se repetem aí dentro das tabelas de frequência, galera. Primeiramente, galera, vamos montar a tabela de frequência do transporte, tá, gente? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente montar a tabela de frequência do transporte é analisar quais foram os transportes utilizados pelas pessoas aí, tá, galera? E a gente vê que na seleção que eu fiz aqui tinha aparecido mais coisa na sala de aula, né? Mas aqui eu fiz uma seleção que só apareceu pessoas que vieram a pé, de carro ou de ônibus. E aí, galera, essa organização, quando a gente está falando de coisas nominais assim, não tem muita importância você colocar na ordem. Você pode organizar, você pode colocar, por exemplo, em ordem alfabética, alguma coisa assim, mas não existe tanta importância, tá, gente? Ou eu vou colocar o transporte mais caro primeiro, para o mais barato depois. Tanto faz, tá, gente? Então, a gente não tem uma importância tão grande assim nos dados quando a gente tem dados qualitativos, nessa ordem que a gente vai colocar. A gente pode colocar em ordem alfabética, claro. Quanto mais a gente organizar, melhor. Mas não existe uma necessidade tão grande, tá, galera? A pé, carro e ônibus. Coloquei aqui em ordem alfabética. Vamos primeiramente fazer, galera, a frequência absoluta, FA, que é de fato contar quanto cada um aparece. Galera, a pé aparece
2, 3 vezes. Então, a frequência absoluta é 3. Carro aparece uma vez. Então, a frequência absoluta do carro é 1. E o ônibus aparece, vamos voltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a frequência absoluta do ônibus é 6. Observe um negócio, galera. Nessa pesquisa, a gente fez a análise de 10 pessoas no total. Ó. Cada linhazinha dessas aqui é uma pessoa que me falou a idade, a altura, o peso, a naturalidade, o transporte e o time. Contando as linhas aí, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas fazem parte da amostra. Galera, observe o que acontece quando a gente soma a nossa frequência absoluta. 3 mais 1, 4, com mais 6, exatamente 10. Tá, pessoal? Quando a gente soma as frequências absolutas numa pesquisa, sempre vai dar esse valor total de pessoas que foram pesquisadas, tá, gente? Então, isso não é uma coincidência. Todas as tabelas de frequência que a gente fizer sobre essa pesquisa vai dar um total de 10 aqui na frequência absoluta. Beleza, galera? Não é coincidência, isso é uma propriedade. É uma forma de você obter um valor, de repente, que está faltando na tabela, ou é uma forma de você fazer uma provinha real de que você, de fato, contou todo mundo. Beleza, galera? Então, esse total, ele sempre coincide. Vou colocar aqui como total de entrevistados, tá, gente? Na amostra. Beleza, galera? Então, existe essa propriedade de sempre dar o total de entrevistados na amostra aí na frequência absoluta. Beleza, galera? Isso é a frequência absoluta. Vamos, então, à frequência relativa, galera. A frequência relativa, que nem eu falei para vocês, ela tem a ver com porcentagem. Das 10 pessoas, 3 vão a pé. Então, galera, a gente poderia fazer uma regrinha de 3, sabendo que 10 é o total 100%, 3 vai ser quantos por cento? Então, a gente faria uma regrinha de 3 em cada um aí cada uma dessas opções aí da variável transporte. Só que existe uma forma mais fácil da gente fazer isso, tá, galera? Para a gente calcular a frequência relativa, basta a gente pegar a frequência absoluta daquela opção, que é 3, e dividir pelo total, tá, galera? 3 sobre 10. Quando eu divido 3 sobre 10, galera, isso vai dar 0,3 ou 0,30. E para a gente transformar em porcentagem, galera, basta a gente multiplicar esse número por 100. 0,3 vezes 100 vai dar um total de 30%. Então, ó, existem 3 formas diferentes da gente colocar essa frequência relativa. Em forma de fração, em forma de decimal ou em forma de porcentagem. Beleza, galera? Vamos só anotar a continha que a gente fez aí, que a gente obteve a frequência relativa pegando a frequência absoluta e dividindo pelo total. Tá, galera? Se eu fizer essa conta, eu obtenho a frequência relativa na sua forma decimal. Se eu quiser a forma de porcentagem, eu pego esse decimal e multiplico por 100. Aí eu encontro a porcentagem. Beleza, galera? Esse é o formato aí para a gente obter a frequência relativa, tá, galera? Vamos fazer para os outros então agora. De carro, uma pessoa viria. Essa é a frequência absoluta. Dividida pelo total, 1 sobre 10, a gente vai encontrar 0,1. Essa é a frequência relativa, 0,1, na sua forma decimal. Ou então, se eu multiplico por 100, eu acho a porcentagem relativa na sua forma de porcentagem, tá? A frequência relativa na sua forma de porcentagem, que é 10%. E, por fim, ônibus, 6 décimos, que dá 0,6, multiplicando por 100, 60%. Galera, existe uma propriedade interessante aí também. Quando eu somo, galera, as frequências relativas na sua forma decimal, 0,3 mais 0,1 mais 0,6,
esse resultado dá sempre 1. A menos de erros de arredondamento que podem acontecer, tá bom, gente? Essa soma vai dar sempre 1. Beleza, galera? Então, também é uma forma da gente fazer uma prova real das frequências relativas. É uma forma da gente, se tiver uma das opções faltando a frequência relativa, eu posso ir por quanto falta para dar 1. Eu posso fazer de várias formas diferentes. Nos exercícios a gente vai ver isso um pouco melhor. Beleza, galera? Mas lembrem-se, a soma das frequências relativas na sua forma decimal dá sempre 1. E a soma das frequências relativas na sua forma de porcentagem, 30 com 10 com 60, vai dar 100%, tá, galera? Então, também é uma forma de eu obter aí uma provinha real das frequências relativas em forma de porcentagem. Na forma decimal dá sempre 1 a soma, e na forma de porcentagem vai dar sempre 100%. Beleza, galera? Montamos, então, aí a nossa tabela de frequência dos transportes. Beleza, galera? Tranquilinho? Bem de boa, não é? Vamos fazer mais um exemplo aí, então. Tabela de frequência das idades. A gente até fez mais ou menos aí, né? Já tinha feito ali para exemplificar o que era a frequência relativa, o que era a frequência absoluta. Mas vamos fazer aí a tabela de frequência das idades, que a gente vai usar essas tabelas de frequência no decorrer dos nossos vídeos, tá, gente? Então, deixa eu colocar aqui idades, frequência absoluta e frequência relativa. Lembrando, pessoal, que as idades abarcadas aí foram 16, 17, 18 e 19. Aqui existe uma coisa importante, galera. Coloquem essas idades na ordem, tá bom, pessoal? Lembrem-se que a organização também faz parte da estatística. Então, a gente vai colocar essas idades na ordem aí. Deixa eu só alimentar minha frescura aqui, qual foi a cor que eu usei, preto e laranja. Então, as idades foram 16, 17, 18 e 19. Coloquem na ordem. Crescente, decrescente, tanto faz. O importante é estar na ordem, tá, gente? Então, quando a gente está trabalhando com variáveis quantitativas, que existe uma ordem, uma contagem, uma medida, é importante que a gente coloque esses valores na ordem. E agora vamos contabilizar. Vou usar aquela primeira tabela que estava mais fácil da gente contar, galera. Só encontrar ela aqui. Ó, 16 apareceu 1, 17 apareceu 5, 18 e 19 apareceu 2. 1, 5, 2, 2. Vamos lá na nossa tabela, então. Frequência absoluta do 16 é 1, do 17 é 5, do 18 é 2 e do 19 é 2. Olha a nossa provinha real de novo aí, galera. 1 com 5, 6, com 2, 8, com 2, 10. O total da nossa frequência absoluta é sempre o total de entrevistados, sempre o total de indivíduos na nossa amostra, 10. Bateu certinho. E agora vamos à frequência relativa. Frequência absoluta 1 dividido pelo total 10. 1 dividido por 10 dá 0,1. Posso só deixar na forma decimal se eu quiser, tá, gente? Ou posso transformar para a forma percentual. Tanto faz, tá bom, galera? Frequência relativa da idade 17 é 5 sobre 10, o total, 0,5. Da frequência absoluta do 18, 2 dividido pelo total 10, 0,2. E aí, galera, aprendam a ganhar tempo. Quando a frequência absoluta foi 2, ficou 2 sobre 10, 0,2. O 2 apareceu de novo, gente. Não precisa fazer a conta de novo. Só colocar o 0,2 direto aqui de novo. A gente já sabe que a conta para a frequência absoluta 2 dá 2 sobre 10, que dá 0,2. A gente não precisa ficar fazendo a mesma conta várias vezes, tá bom, galera? E se eu fizer a soma desses 4 valores aí da frequência relativa, 0,1 com 0,5 fica 0,6, com 0,2 fica 0,8, com 0,2 de novo fica 1, do jeitinho que eu queria. Beleza, galera? Então, aí tá a frequência absoluta das idades, só com essa nova informação aí de que quando a gente tem valores que dá para ordenar, coloquem numa ordem. Beleza, galera? Isso é importante colocar na ordem.
Fechou? Agora que vem o detalhe, galera. Frequência das alturas. Galera, quando você só tem 10 valores, às vezes dá vontade da gente criar um tópico para cada uma das alturas, tá, pessoal? Mas pensem se fossem 100 pessoas, mais pessoas, galera, o quanto que essa tabela ia ficar ruim de visualizar, porque a chance de ter uma altura para cada, tipo, para cada pessoa é muito grande. Então a sua tabela de 10 pessoas ia ficar com 10 alturas, cada uma com 1. Isso não é muito viável. E com o peso acontece a mesma coisa também, gente. Porque, tipo, o peso vai ter 30,4 para 1, 30,5, 60, 30 não, né? Pelo amor de Deus. Mas 60, alguma coisa, 50, alguma coisa. Os números, eles são muito quebrados. Então, para a gente colocar eles individualmente e fazer a contagem, não é um troço que vai ficar uma organização muito legal. Lembrem-se que a organização, ela é importante. Quando a gente tem esses valores quebrados dessa forma, galera, o que a gente pode fazer é dividir essas alturas em intervalos, tá, galera? A gente não vai pensar nas alturas individuais, a gente vai pensar em intervalos de altura. Esses intervalos, galera, na estatística, eles têm o nome de classes. Então, aqui as alturas, galera, a gente vai fazer uma divisão de classes. Beleza? Essas classes, galera, a única coisa que é importantíssima da gente seguir é que todos esses intervalos eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, por exemplo, você poderia pegar de 1,51 até 1,60, de 1,61 até 1,70, de 1,71 até 1,80 e assim diante. O importante é a gente dividir em intervalos do mesmo tamanho. Isso é muito importante. Agora, pessoal, se você vai dividir de 5 em 5, de 10 em 10, isso tanto faz, tá bom, pessoal? Na prova de vocês, eu não vou, tipo, colocar toda uma teoria por trás disso. Dividam da forma como vocês quiserem, respeitando simplesmente o fato de que as classes têm que ter o mesmo tamanho, tá? Só que, como prometido para vocês, no vídeo aqui eu vou detalhar um pouquinho mais como que isso é feito, tá bom, galera? A ideia é basicamente a seguinte: não existe uma melhor forma, tipo, vai ser de 10 em 10, vai ser de 5 em 5. Na verdade, o que é pensado é em quantas classes eu divido os meus dados, tá, gente? E esse número, não existe uma 100% de certeza na parada, mas o que a gente faz basicamente é dividir entre 3 a 7 classes, para não ficar uma tabela muito grande, para não ficar uma tabela muito pequena, tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui como observação, isso eu não vou levar em conta para nossa prova. É só para a gente completar mais, tá? Então, o que normalmente é feito, galera, é que a gente coloca de 3 a 7 classes. Quando eu tenho menos classes, galera, essas classes elas são maiores. É como se eu pegasse a altura e dividisse. Vamos colocar de 1,51 até 1,70, de 1,71 até 1,90. Então, assim, a pessoa que tem 1,72 está junto com a pessoa que tem 1,90. Então, quanto menos classes você dividir, menos você vai entender o que está acontecendo. Porque tem muita pessoa diferente junta. Tá bom, gente? Então, quanto menor for o número de classes, mais esquisito vai ficar o negócio de entender. Quanto mais classes tiver, mais detalhado o negócio vai ficar. Então, isso é importante a gente entender também, tá? Não para nossa prova, tá? Mas para a gente entender essa ideia de classe. Então, quanto maior for o número de classes, mais detalhado vai ficando. Porque aí eu vou diferenciar o 1,71 do 1,90, por exemplo, assim, tá, galera?
O que geralmente é feito é a gente bater no meio termo aí, tá, galera? É a gente definir 5 classes. Porque aí, galera, não fica tão geralzão o negócio, mas não fica tão cheio de classes. Porque assim, por mais que com 7 fique detalhado, você vai ter aquela tabela muito grande. Então você pega um meio termo na história aí. Não fica tão detalhado, mas também não fica tão geralzão. Beleza, galera? Então a gente define que quer fazer o negócio com 5 classes. 5 é o número legal aí para a história toda. E aí, como que a gente diferencia, como que a gente divide em 5 classes, então? O que a gente faz é o seguinte, galera. O que a gente vai descobrir é a amplitude dos nossos dados. Não falei isso em sala de aula, mas tem um exercício sobre isso dentro da nossa lista de exercícios. Então, a ideia de amplitude vai ser importante para a gente na hora da prova. Vamos definir a amplitude. E a amplitude é o quê, galera? A gente vai na tabela de dados e a gente vai ver qual é a maior altura e qual é a menor altura. A menor altura, galera, é 1,55. E a maior altura selecionada aqui foi 1,81. A amplitude, galera, vai ser simplesmente a diferença entre esses dois valores. 1,81 menos 1,55. É a diferença entre o maior valor e o menor valor. Essa amplitude a gente pode calcular de qualquer variável quantitativa, tá, galera? Então, a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Entre o maior e o menor valor. Nesse caso aí, vai ser 1,81. Opa, meu Deus do céu. 1,81 menos 1,55. Que vai dar 25 para dar 80, vai dar 0,26. Ou seja, 26 centímetros. Tá, galera? Daí, pessoal, esse 26 aí, como eu quero dividir em 5 classes, fica mais fácil eu pensar em 26 centímetros para esse raciocínio. Porque os centímetros aí é o que é o importante na ideia da altura. Eu vou pensar num número que fica fácil de dividir por 5, que seja maior do que 0,26. Pensando em 26 centímetros, né? O primeiro número bom aí para a gente dividir seria 30 centímetros dividido por 5. Tá, galera? Então, eu vou pensar no 30 centímetros, que é a mesma coisa do que 0,5. 30 centímetros, que é a mesma coisa que 0,30. Foi mal, galera. Então, eu vejo um número que fique bom de dividir pelo número de classes que eu quero, tá, gente? 30 centímetros. E divido ele por 5, galera. 0,30 dividido por 5 vai dar 0,06. Ou seja, galera, as minhas classes vão ser de 0,06 em 0,06, tá, galera? E aí, o que eu faço é, como começou em 1,55, eu posso pegar um número próximo aí do 1,55 antes dele e eu começo com aquela altura, tá bom, pessoal? Então eu posso começar, por exemplo, com 0,54. Eu posso pegar qualquer valor aí abaixo do 0,55, do 1,55, que é a menor altura, tá, galera? Então, deixa eu só tirar essa dos times aqui, que ficou muito grande a explicação. Oh, meu Deus. Então, eu escolho uma altura próxima e menor do 1,55. Pegar, por exemplo, 1,54, tá bom, gente? E agora as minhas classes vão ter 0,06 de tamanho, tá bom, gente? Então, elas vão do 1,54, soma 0,06, vai para 1,60. Segunda classe vai do 1,60 até o 1,66. Somei 0,06 de novo. Do 1,66 vai até o 1,72.
Do 1,72 vai até 1,78. Somei 0,6 de novo. Vamos ter que jogar isso aqui para baixo de novo. E do 1,78, soma 0,06 de novo, vai para 1,84. Observem, galera, como eu não voltei tanto, tomem cuidado com isso, a gente passou da maior altura aqui também, então a maior altura está dentro dessa última classe, e a gente conseguiu dividir em 5 classes diferentes. Beleza, galera? Isso é o que a gente queria. E agora, pessoal, o que a gente faz é contabilizar a frequência absoluta e a frequência relativa normalmente. Tá bom, pessoal? Só um detalhe que eu esqueci aí. Em sala de aula, quando a gente fez a tabela das alturas, a gente tratou um pouquinho as alturas como sendo um valor discreto. Do 1,71 pula para o 1,72, do 1,72 pula para o 1,73 e assim em diante. Então, galera, a gente dividiu essas classes de forma que não começava a próxima classe a partir de onde terminava a outra. O que eu estava fazendo era, vai do 1,51 até 1,55, vai do 1,56 até 1,60, e aí eu estava indo de 5 em 5 alturas para cada um deles. O problema disso, galera, é que diz respeito a uma pessoa que tem mais que 1,79, mas não chega a 1,80, por exemplo. Tá, galera? Então, aqui quando a gente está tratando de variáveis quantitativas contínuas, principalmente as contínuas, a gente tem que tomar um cuidado de que a classe termina onde a próxima classe começa. Mas aí fica a dúvida, 1,60 faz parte de qual? O que a gente fixa, galera, é que o início do intervalo faz parte aí, mas esse 1,60 não faz parte. Então, quem tem um pouquinho acima de 1,59 está dentro dessa primeira classe. Mas se chegou a 1,60, você partiu para a próxima classe, você está na classe de baixo. E aí a gente coloca esse tracinho aqui, ó, esse tracinho vertical, para indicar que 1,60 faz parte dessa classe e não da parte de cima. Fica muito parecido com aquela ideia de intervalo fechado e intervalo aberto que a gente aprende no primeiro ano. Tá? O intervalo aberto é quando o intervalo vai até aquele número, mas aquele número não faz parte. Chega muito próximo, ainda está dentro. Mas quando chega no número, acabou o intervalo. O extremo não faz parte, tá, gente? Então, quando eu coloco esse tracinho, nessa primeira classe aí, 1,54 faz parte daquela classe, mas 1,60 não faz parte. Então, quem tem menos que 1,60 vai entrar aí, mas se você chega a 1,60, você faz parte da classe de baixo, tá bom, galera? Eu queria que vocês fizessem na prova a divisão dessa forma. Eu expliquei isso dentro do último exemplo que eu dei para vocês em sala, quando a gente estava falando de mediana, né? Eu expliquei essa divisão desse jeito. Eu queria que, nesse caso, vocês utilizassem a divisão de classes dessa forma, tá, gente? Onde termina uma classe e começa outra. Tomem cuidado com isso. Vão ser as únicas duas coisas que eu vou exigir. Não quero saber quantas classes são, tá? E nem como você dividiu, não precisa dar ideia de calcular a amplitude, eu quero 5 classes. Não precisa disso para a prova. O que eu quero é que você faça a divisão de classes desse jeito aqui, tá? Onde termina uma classe e começa a outra, tá? E que todas as classes tenham o mesmo tamanho. Isso é essencial. Beleza, galera? Então é isso, vamos finalmente contabilizar, galera. Então vamos lá, ó, frequência absoluta e frequência relativa. Aqui, galera, a gente vai vendo como que cada uma se adequa dentro da classe. Então, voltando na tabelinha aqui, ó, 1,74 é a primeira. Vai dar uma trabalheira, né? Porque sempre quando eu tiro, sai. 1,74, galera, tá dentro dessa quarta classe aqui, ó. Então, vamos contabilizar. 1,74 tá nessa. 1,72 e 1,73. Vamos pegar de 2 em 2 para ir mais rápido. 1,72 e 1,73 estão nessa mesma classe. 1,72 faz parte dessa, lembrem disso. 1,77, 1,73. Vamos lá. Meu Deus do céu, tudo na mesma. 1,77, 1,73.
1,80, 1,55. 1,80 tá nessa, 1,55 tá nessa. Tá acabando, gente. 73, 79, 81. Vamos lá. 73, 79, 81. Beleza, galera? Então, na primeira classe, temos uma pessoa. Não temos nenhuma na segunda, nenhuma na terceira. 6 pessoas nessa aqui e 3 pessoas nessa aqui. Beleza, galera? Fizemos, então, a frequência absoluta. Então, quando a gente tem classes aí, galera, fica um pouquinho mais chato da gente contabilizar. Porque a gente não consegue contabilizar direto, né? É melhor a gente ir fazendo esses pauzinhos aí para ir contando aí quanto se adequam a cada classe e depois a gente bota o total. Beleza, galera? Acho que fica mais simples de fazer dessa forma. Só que aquela propriedade continua, galera. 1 com 6, 7, com 3, 10. Frequência absoluta sempre bate com o total. Beleza, galera? E aí a nossa frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. 1 sobre 10, que é 0,1. 0 é 0, galera. 6 sobre 10 é 0,6. E 3 sobre 10 é 0,3. E, de novo, a soma das nossas frequências relativas na sua forma decimal deu 1 aí. Beleza, galera? Então, é assim que a gente divide os nossos dados em classes, tá, galera? Lembrando, só complementei, o que eu vou exigir de vocês é que uma classe termine onde a outra começa, com essa ideia de intervalo aberto e fechado, e também que todas elas tenham o mesmo tamanho. Isso é primordial. Beleza, galera? Para a gente finalizar a tabela de frequência, gente. Tabela de frequência dos times. Deixa eu só passar para uma próxima folha aqui, que não vai dar espaço nessa aqui. E a gente faz o último exemplo de tabela. Esse exemplo eu separei, galera, por conta do seguinte. Às vezes, a variável qualitativa ela também é muito difícil de você adequar em alguns tópicos diferentes, em algumas opções diferentes. E aí, galera, você pode, de acordo com o seu interesse, dividir ela de uma forma como você bem entende. Tá bom, pessoal? Por exemplo, a gente está falando dos times aqui. O que a gente poderia fazer, de repente, em vez de listar todos os times, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Sport, Ceará, todos os times. Olha o quanto que isso pode acontecer quando eu tenho vários times, tá, gente? Aqui, galera, você pode criar certas opções para facilitar o negócio. De repente, o que você pode fazer é dividir os times em estados, tá, galera? Mas aí, repetindo, isso vai de acordo com o seu interesse, tá bom, galera? Então, vamos dividir a dos times aí em estados para ficar mais fácil. Tá a tabelinha. Aqui, ó. Temos, então, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Corinthians e nenhum. Nos dados que eu coloquei aqui, acabou ficando dividido entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e nenhum, tá, gente? Vamos colocar isso lá. Então, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Observem que eu coloquei os estados em ordem alfabética, a organização faz parte, tá? E aí o tópico para nenhum. E agora eu vejo quanto se adequam, tá bom, galera? Vamos ver se eu consigo contar todos aqui sem ter que ficar voltando. Minas teve só Atlético Mineiro 1. São Paulo teve São Paulo e Corinthians 3. Rio de Janeiro teve Botafogo, Flamengo e Fluminense 5. E o nenhum teve 1. Então, tomara que eu não confunda aqui, galera. Vocês sabem como é que minha memória funciona. FA, galera, frequência absoluta. Minas a gente contabilizou 1. Rio de Janeiro, se eu não me engano, foram 5, né? 3 Flamengo, 1 Fluminense e 1 Botafogo. São Paulo teve 3, 2 São Paulo e 1 Corinthians. E o nenhum teve 1. De novo, gente. 1 mais 5 mais 3 mais 1. Olha que beleza.
o nosso 10 bateu de novo, e aí a frequência relativa a gente faz daquela mesma forma, tá, galera? Só então para indicar para vocês que quando a gente tem essas tabelas de uma variável qualitativa, você pode, às vezes, de repente, agrupar, e agrupar da forma como você bem entende, da forma como é do seu interesse. Olha, eu quero saber a contagem de todos os times. São muitas pessoas. Coloca todos os times aí relevantes, sei lá, vamos colocar assim. Ou então por região, ou então por série A, série B, sei lá, tanto faz. Tá bom, galera? Mas o importante é isso, é saber, você saber organizar de uma forma que fique visível e que siga o interesse da sua pesquisa. Beleza, galera? Aprendemos então a fazer a contagem desses dados e aí eles ficam um pouquinho mais organizados agora nessas tabelas. Beleza, galera? Ficamos por aqui então nesse segundo vídeo. Eles estão ficando muito grandes, eu tô achando, mas fazer o quê? Valeu, galera. Até o próximo. Falou.